quem está aqui. Obrigada pela presença. Eu sou a Lia, sou curadora e idealizadora desse projeto Movimentos Miméticos. Estou aqui com Carol. Muito obrigada por estar aqui, aceitar esse convite. Já te peço desculpas pelo seu nome não estar na vinheta, Carol, mas a gente decidiu um pouco depois e, na verdade, os designers não conseguiram entregar a tempo, mas a gente resolve isso na edição posterior, que inclusive esse material vai estar disponível depois, de alguma forma que a gente comunica para as pessoas acessarem. Foram 2 dias bem intensos, né, Bright? Bright está aqui, curadora adjunto. A gente falou sobre coisas muito intensas, foram exposições muito... foram colaborações muito interessantes para o projeto, né? Acho que fez todo sentido fazer esse ciclo. E agora vai ser muito legal escutar do ponto de vista de um lado mais, né, curatorial, uma outra experiência, pesquisa, curadoria, e que eu achei legal da gente ter aqui para um entendimento mais amplo do processo, né, dos processos artísticos. Então, vou deixar você falar, queria agradecer a presença do Leandro, que é também um artista, né, que está compondo a exposição, Mota e Lima. O Cian veio junto, dar um apoio, muito legal. Muito obrigada. E é isso. Obrigada. Quer esse aqui? Oi. Bom, obrigada, Lia. A exposição está linda, então, muito legal fazer parte disso de alguma forma. Bom, vou começar contando um pouco como eu me tornei curadora e como eu caí na pesquisa de tecnologia e voltada para o universo ambiental, que é os 2 pilares da sua exposição. Eu venho de uma formação de jornalista. Eu acho que o jornalista ele é aquele ser que tem um oceano de conhecimento com 1 milímetro de profundidade. Então, a gente se interessa por muitas áreas e, às vezes, não aprofunda tanto, principalmente no início da carreira. Então, quando eu prestei o jornalismo, já comecei prestando biologia marinha, arquitetura, direito, fisioterapia e jornalismo. E aí eu fiz um ano um pouco de várias profissões até eu cair no que hoje eu trabalho, né, mais jornalismo. Mas eu acho que a base de toda a profissão, mas o jornalismo em especial, é a curiosidade pelo outro ser humano. É você traduzir o que está acontecendo no mundo. Então, o jornalismo sempre foi para mim uma forma de tradução, de conectar o mundo com o que estava acontecendo ao redor. A minha primeira experiência foi que eu comecei a ver para onde eu ia ir. Foi quando eu me formei, eu comecei a coordenar o portal G1 de notícias. E eu coordenava muita política, muito entretenimento, e, assim, no auge dos meus 20 e poucos anos, me achando muito importante. E aí teve um dia que era um plantão e tinham 2 notícias bombásticas. A primeira é que estava tendo uma queimada muito importante no Pantanal, e, enfim, dizimando, né, quilômetros aí de paisagem. E a outra era que uma modelo da época, chamada Daniela Sicarelli, estava tendo um caso com um fulano que eu já não lembro quem era. E aí vieram meus repórteres muito nervosos. O que a gente cobre? Não dá para cobrir as 2 coisas. Eu falei, obviamente, a queimada do Pantanal. Dane-se essa Daniela Sicarelli. E aí fizemos uma cobertura linda do Pantanal. Que horror, né? Uma baita tragédia, mas foi uma cobertura muito boa. E aí deu, sei lá, 15 minutos que a matéria foi para o ar. O meu diretor me chamou e falou, você tá louca? Como assim você não cobriu a Daniela Sicarelli? A gente perdeu não sei quantos cliques. E aí a gente vê para onde o jornalismo começou a caminhar no entretenimento. Nesse momento eu pedi demissão, acabei pedindo demissão. Eu acho que a gente... somos parte, né? Eu acho que a gente trabalha muito para ter uma profissão que a gente não gosta. Então, eu sou muito incentivadora da gente tentar fazer aquilo que a gente ama, porque a gente passa muito tempo nisso, né? Então eu resolvi que eu ia fazer um mestrado. Aí eu passei num mestrado na Columbia, de Nova York, e fui trabalhar na televisão espanhola como
ali, repórter. Nisso, eu acho que a gente, durante a vida profissional, a gente vai recebendo muitos avisos do que a gente talvez seja talentosa para fazer, o que a gente deveria fazer. Mas eu acho que a gente demora um tempo para captar exatamente o que né, a gente precisa. Então, eu comecei a cobrir política. E cobri muito tempo o ETA, né, uma organização armada dentro da Espanha. E aí, novamente, eu me deparei com esses dois momentos. A gente tinha... eu comecei a cobrir também cotidiano, né, um pouco de política, um pouco de cotidiano, e aí tinha um trânsito absurdo acontecendo na cidade de Barcelona, onde tinham me enviado para fazer uma reportagem, e no mar de Barcelona estava acontecendo uma invasão de águas-vivas por causa da mudança climática que já estava ali muito apontando. Eu, mais uma vez, fiz aquela escolha maravilhosa e falei, vamos cobrir as águas-vivas. Como assim? Entrevistei as pessoas na rua e, obviamente, fui achacada pelo meu chefe mais uma vez, porque o trânsito de Barcelona era mais importante. Naquele momento, eu pensei, bom, acho que eu sou uma jornalista cultural, acho que eu preciso estar falando sobre o meio ambiente, sobre esses temas. E aí eu comecei a trabalhar com o jornalismo voltado para a cultura e para o meio ambiente. Então, daí eu trabalhei na Folha, trabalhei no Estadão, até o ano passado, hoje ainda edito muita coisa deles, na Vogue Brasil, a Época, a Exame. Fui pulando de meio em meio, pensando um pouco nessa temática. E foram anos ali cobrindo literatura, meio ambiente, e eu acho que dá uma noção de vida, de espaço, né, de sociedade. O jornalismo tem isso, né, você conseguir ir conectando as pessoas, pensando amplamente numa visão, sei lá, que te ajuda a interpretar outros momentos da sua vida. E, bom, daí em um dado momento, eu acho que a gente percebe que pouca gente está lendo. É uma pena, mas eu acho que a leitura cai muito. E eu sempre fui dos textos longos. Eu era o back of the book. Então, ilustríssima, textos muito longos. Eu falei, gente, ninguém lê. Que difícil. E eu acho que daí começaram duas vertentes na minha vida. Uma foram as redes sociais, que eu comecei a fazer pequenos vídeos para tentar engajar as pessoas em notícias de cultura. E outra foi a curadoria, que eu pensei, bom, se é para escrever para alguém, eu vou escrever para os artistas, porque eles leem. E a partir disso, eu falei, e eu acho que as conexões que acontecem quando a gente é curador, né, tem uma... eu gosto muito de pensar que o curador vem dessa palavra, né, de guardião da arte, e você insere esse artista dentro de uma narrativa maior, né? Então, eu brinco muito que eu acho que existe o céu, onde né, estão os artistas. Eu acho que, para mim, os artistas são a grande vanguarda do mundo. Eu acho que é por meio dos olhos dessas pessoas que a gente enxerga tudo o que vai acontecer. Eu sou completamente fã dos artistas. Acho eles mentes geniais, assim, e muito corajosas. Porque eles têm uma ideia, eles mostram a cara e falam, vem, dá um tapa. Então, e existe o mercado, que é o mundo terreno, né? É a terra. E eu acho que o curador, essa imagem aqui, tem um tanto cafona, mas eu adoro o raio. Então, mas eu acho que o curador ele faz um pouco esse papel de conexão, é um elo entre o céu e a terra, entre tudo que é vanguarda e que muitas vezes não tem palavras para explicar, e o terreno, o mercado, o que acontece né, nesse mundo cotidiano. Eu acho que o curador tem que ser esse tradutor. Então, para mim, a curadoria vem dessa paixão, de traduzir e de conectar essas duas coisas. Deixa eu passar aqui para o próximo. O meu processo criativo como curadora, acho que cada um tem um. O meu sai totalmente da literatura. Eu sempre fui muito leitora, desde criança, e para mim todas as ideias saem a partir de livros. Eu cobri muito tempo Flip, muito tempo eventos de literatura, e eu acho que
o escrever é um ato muito transformador, porque ele é totalmente sinestésico, né? Você descreve o cheiro de alguma coisa, você precisa imaginar aquele cheiro. Ele usa da imaginação das pessoas, ele usa da atenção que você tem que reter dentro de uma narrativa. Acho que tudo isso, assim, ajuda nas sinapses, né? Eu acho que o curador também é uma forma de criar essas sinapses, porque você faz relações, às vezes, muito esdrúxulas ou muito variadas, mas que isso ampliam muito a obra de arte. Então, aqui eu coloquei alguns dos últimos livros, né, que eu acho que combinam também muito com a exposição que está em cartaz, e que falam dessa literatura que amplia. Normalmente, quando alguém me pede uma curadoria, né, atualmente estou com uma Ana Raquel Arnaud, que são 8 mulheres dos anos 80, inclusive em sintonia com o que está acontecendo aqui no CCBB, quando me pedem, o que eu imagino é qual é o pilar dessa história, né? Nesse caso, para mim, era o tempo. Acho que o tempo das mulheres que criavam nos anos 80 e o tempo que elas criam agora. Então, mostrar que essas mulheres de 60, 70, 80 anos continuam ativas. Então, eu acho que o tempo, na verdade, é a base de tudo, né? Uma vez a gente estava conversando num talk com o Alex Cerveni e alguém da plateia perguntou, mas qual é a sua temática? Ele falou, a minha temática é a temática de todos, a morte, o tempo, a passagem do tempo, e é sempre sobre isso, mas aí, nesse lugar, eu começo a procurar referências dentro da literatura que falam sobre isso, que falam sobre essa temática. E nos últimos tempos eu caí bastante nesses livros, até porque eu tenho ido cada vez mais para um lugar da natureza. E outro dia, até numa conversa que eu fiz na Casa Bom Tempo, que foi uma coleção que eu criei, que inclusive Leandro Lima faz parte dela, as pessoas, elas falaram muito sobre o Stefano Mancuso e trazendo todas essas referências. E deixa eu ver por qual que eu vou começar. Vou falar só um pouquinho de cada livro, que eu acho que são histórias interessantes, né? Como é que elas se ligam e como é que elas se ligam ao universo da tecnologia. O Emanuele Coccia, que é um que eu sou muito fã, eu acho que eu comecei um pouco por ele nessa questão. O Luiz Zerbini, né, que fez as ilustrações, então já traz essa ligação com o universo da arte, mas ele trata a tecnologia como essa grande teia, né, essa interconexão que é criada entre os seres e sobre o apagamento da memória para que a gente possa se reinventar. O esquecimento, ele é algo muito importante para a gente conseguir seguir e se transformar, né? Se não tem o esquecimento, eu acho que em um dado momento a gente vai enlouquecendo. E falando isso, ele fala muito sobre a tecnologia dentro do esquecimento, da tecnologia cerebral que a gente usa. Então, eu acho que a tecnologia ela vai linkando todos esses assuntos, mas de maneira muito sutil. E com isso a gente vai elaborando um pouco o que é tecnologia nos dias de hoje. O Timothy Morton ele também vai um pouco dentro desse lugar, né? Ele é uma pessoa não binária hoje em dia, né? Ele está fazendo uma transição de gênero muito difícil, né? Que ele relata com muita dificuldade. E ele fala sobre o papel da natureza nesse processo, né? A natureza é transmorfa, né? Ela é trans, ela se comunica, ela muda dependendo do meio ambiente que ela está inserida e com quem ela está se relacionando. Então, isso eu acho que é um tema muito interessante para a gente tratar desse biomorfismo, né, desse transmorfismo, que é essa transformação do corpo que a gente vai tratando. Eu gosto muito de pensar nos livros do Morton que tem essa diferença que o Kant fala muito sobre o belo e o sublime, né? O belo é uma flor, é a previsibilidade, é a paz, é a tranquilidade de saber o que vem depois. Né? Uma flor desabrochando, você não tem essa sensação de que vai te pegar de surpresa, ela continua. E o sublime é um vulcão em erupção, é aquela coisa aterrorizante
e, ao mesmo tempo, fascinante, né? Que causa uma repulsa e né, quase um vértigo para você se jogar. E eu acho que a natureza tem muito dessa explicação, e eu acho que a arte contemporânea, ela quase sempre vai para o sublime. Ela trata desse horror também, e acho que isso é muito importante. Talvez essa, para mim, seja uma das definições mais importantes entre o clássico e o contemporâneo. O clássico sempre buscou a beleza né, dessa paz, dessa tranquilidade da pintura. E eu acho que hoje em dia a arte e tecnologia, a arte do meio ambiente, ela tenta causar outras emoções e sair um pouco dessa retórica. Daqui, o Nego Bispo, né, é uma outra referência muito legal que eu gosto. E ele tem uma frase que é muito bonita, que ele fala que um rio não deixa de ser um rio porque ele conflui com outros rios. Pelo contrário, ele se torna um rio maior, mais forte, ele vai para o mar, ele ganha a imensidão. E eu acho que isso é um pensamento muito contemporâneo, porque, na verdade, a gente é muito pouco coletivo. Na curadoria, a gente é muito pouco coletivo. Tem um papel protagonista muito ruim. E que eu acho que existe uma tendência artística da gente trabalhar mais em conjunto. Desde a Documenta de Kassel, da última que aconteceu, era um coletivo da Indonésia que fazia parte, quer dizer, que comandava a Documenta de Kassel. E eles chamaram outros coletivos para fazer parte disso. Então, eu acho que o pensamento do Nego Bispo, aliás, que faleceu recentemente, ele vai de encontro a esse lugar da gente trabalhar um pouco mais em conjunto e entender que os rios confluindo, a gente se torna algo mais poderoso do que a gente poderia, né, se tornar de forma solitária. E, bom, e o Stefano Mancuso, que acho que esse público aqui conhece muito, aliás, todos, né? Eu acho que é muito legal o fato dele ter começado a neurobiologia. Então, ele fala muito sobre a inteligência dessas plantas. E é uma coisa surreal, o jeito que elas se comunicam, né? E como isso acontece. Ele é um livro um tanto até pesado de se ler. Acho que é um livro para você ler acordado mesmo, porque ele fala sobre pequenos momentos da natureza onde ela se comunica. E sobre essa resiliência da natureza, que eu acho que é muito maior do que nós, seres humanos, temos. Recentemente eu fui para a Bolívia, para a Amazônia Boliviana, e a gente visitou ali uma parte da Amazônia, né? Depois de muito andar, a gente chegou em umas árvores gigantes, que são as samambaias, que são as espécies mais antigas do mundo. Elas têm mais de 2,5 milhões de anos, e com árvores com 900 anos, né? E assim, você conseguir estar 900 anos crescendo e se comunicando através, elas têm uma comunicação que é através das folhas, né? Não é das raízes. Ela vai por cima, então ela cria uma copa de conexões. É transformador, né? Você vê tudo que essa natureza passou, né? E a Amazônia Boliviana me chamou também a atenção porque ela tem essa variação de altitude gigantesca. Ela chega a 4.000 metros de altitude e vai, né, para... Então tem os ursos de óculos, que são super raros, então a única parte da Amazônia que de fato a gente tem ursos, e a gente tem as florestas nebulosas, que são essas florestas com neblinas e que acontecem um pouco na baixa. Essa variação, né, essa transformação que a gente consegue ver dentro da natureza, ela é, de fato, muito inteligente, e o Mancuso cita vários exemplos desse. E daqui eu falei tudo. E a Dana Haraway, esse monstro de mulher maravilhosa, Manifesto Ciborgue. Eu acho que ela traz um pouco essa visão do ciborgue sendo essa união, né, entre a máquina e o homem e a natureza. E aí ela tem milhares de frases muito interessantes, que eu vou citar umas um pouquinho mais para frente. Talvez seja no próximo slide, que eu não lembro. Bom, terminei aqui, muito obrigada. Peraí, não sei. Vai para frente. Será que é outro botão? Aham. Bom, eu vou continuar falando de algumas exposições
que falam sobre o tema, que eu assinei a curadoria, mas que ampliam esse pensamento. Pô, Leandro Lima, você está em todas, meu. Olha você aqui. Mas essa arte e tecnologia é uma revolução em curso. Ela aconteceu um pouco para contar a breve história da tecnologia no Brasil, né? E contando alguns highlights internacionais. A gente fez ela em paralelo à SP Arte, nesse galpão que é a Arca. E eu achei interessante trazer ela justamente porque tinha artistas em comum aqui na exposição, tanto a Gisele Beigman quanto o Malte Lima. Então, aqui eu até coloquei uma frase do Wilhelm Flusser, né, que, enfim, ele é um grande pensador, também é uma referência para mim, acho que para muitos de nós trabalhamos com tecnologia, porque ele fala dessa terceira catástrofe do ser humano, né? Então, a primeira foi o bipedismo, né? A segunda, o sedentarismo, e o terceiro, a revolução tecnológica que está em curso. Então, ele traz esse lugar desses fios e dessas máquinas que se comunicam como a grande revelação do ser humano da contemporaneidade. E ele estava certo, né? Eu acho que é o caminho que a gente está seguindo e que a gente tem que abraçar agora, porque faz parte da gente. Muita gente vem, né? Mas o chat GPT, gente, é incrível. A gente tem que abraçar essas novas tecnologias, elas ajudam. Hoje em dia ninguém mais procura, quer dizer, fora eu e 3 gatos pingados, imagine que as pessoas não têm mais biblioteca em casa. Então, o Google é uma ferramenta muito importante, ela só não pode ser a única. E o ChatGPT também, eu acho ele super importante e bem essencial para as pesquisas de hoje. Aqui tem algumas obras que estavam na exposição. O Ednilson Júnior, para mim, é um dos primeiros, né? Ele é uma grande referência quando a gente fala de arte e tecnologia, porque ele começou essa história fazendo essa série. Eu até anotei aqui o nome porque eu não tinha decorado. É o Exercícios de Me Ver. Ele retratou ele, né, tendo um ato sexual com a fotocopiadora. E essas imagens são algumas das obras, né? E aqui tem ele nesse começo aí fazendo essa transa maravilhosa e trazendo a tecnologia como esse lugar, né, de conexão. Hoje em dia tem muita gente fazendo terapia com o ChatGPT, né? Que a gente tem assistido essa situação interessante do ser humano. Que pode ser boa também, eu acho que ela só não pode ser a única. Mas ali a gente começa a ver essa relação de entendimento da tecnologia ser humano ou não ser humano. Eu me apaixono por esse lugar da fotocopiadora, ela é uma máquina. Então eu acho que ele é enfim, um personagem bem importante para essa pesquisa. Infelizmente, ele acabou falecendo sem nenhum dinheiro, sozinho. Gente, vamos valorizar os nossos artistas, pelo amor de Deus, para isso não acontecer. Aqui tem a Gisele Beigman, né, que faz parte da exposição atual, que a Lia está curando. Aqui foi uma época pós-pandemia, acho que era 2021, se não me engano. Então, ela trouxe vários recortes de jornal e várias notícias da época da pandemia, e ela foi embaralhando essa informação, criando esse Corona News. E algumas palavras iam aparecendo. Então, tinha essa parte física, né, do material e um pouco dessa tecnologia que vai embaralhando e vai mostrando essas palavras, né, os recortes e essas chamadas sensacionalistas, né, que a gente usa, infelizmente, até hoje muito, para atrair o olhar do leitor e conquistar. Carol, qual é o nome da exposição? Era tecnologia. Gente, ó. Boa. Boa, Cia. Você sempre me surpreende. Arte e tecnologia é uma revolução em curso. Foi o nome da exposição mesmo. Ai, que bom. Eu tive uma pergunta. Obrigada. E aqui, a Malte Lima, com essa obra que é o Beija-Flor, que a gente chegou a expor em uma outra exposição também. E ele cria essa espécie de holograma. Não é um holograma, eu acho que na verdade, existe uma projeção ali acontecendo nessas hélices e mostrando um pouco dessa tecnologia, né, dessa vontade de ir em direção à fauna e à flora
E na época, o duo, né, que é um duo que começou mais nos anos 90, né, a fazer muito sucesso e que traz muito dessa temática, acho que é um dos meus artistas preferidos, porque fala muito desses dois lugares, e escolheu esse lugar que tinha bastante natureza aí para brincar, né, com essa ideia tão da empresa, né, da arca, que é tão dura, do concreto, e trazer um pouco... E aí tinha um jardim ali plantado, um pouco pós-apocalíptico, vamos dizer assim, e que compunha com a obra. A Naisa Franco também é outra artista que trabalha tecnologia. Vou citando alguns exemplos aqui. Eram 30 artistas que faziam parte dessa mostra. Essa obra da Anaís, ela era uma obra muito simples, e eu acho que ela retrata um pouco uma dificuldade da arte e tecnologia, que é essa rápida mudança do material, do que é inovador. E eu acho que esse talvez seja o lugar mais... talvez é o ponto frágil, né? O calcanhar de Aquiles da arte e tecnologia. Eu acho que ela tem que atuar nesse high-low, que hoje eu acho que está muito em voga, mas então na verdade eram os batimentos cardíacos que você punha no seu dedo e o coração brilhava. Naquela época foi totalmente incrível, todo mundo queria enfiar o dedo e ver aquele coração pulsar. E hoje em dia é algo tão comum e uma obra até meio banalizada, né? E é uma artista muito interessante, que trabalha muito a internacionalização, ela consegue muito, né, ir para esse lugar internacional. E então eu acho que ela fez muito sucesso na sua época, continua, é jovem ainda. Eu amo que os artistas jovens são os artistas 40 a mais. A gente se sente muito jovem. Na exposição tinha o Gabriel Maçã. Coloquei aquele porque eu acho que a pesquisa dele é muito interessante. Eu acho que a arte e tecnologia também tem esse lugar da materialização, né? Como a gente faz a materialização desse produto, né? São pesquisas muito abstratas e eu acho que esse é um desafio muito interessante e que os artistas vão se colocando. O Gabriel Maçã, na exposição que a gente fez, ele trabalhava ainda com os NFTs. Então, né, essa brincadeirinha quase nipônica, né, um pouco Harajuku, vamos dizer assim, desses animaizinhos. Mas ele fala sobre o decolonial dentro da esfera digital. Então, ele cria essas paisagens digitais, dessas florestas incríveis. Aqui é uma exposição que ele fez atualmente na Pinacoteca, que foi super interessante, que eram jogos de videogame. Eu acho que, né, a gente vê o The Last of Us agora, é um jogo de videogame, eu não sabia, estava assistindo a série, agora que eu entendi que finalmente é um jogo de videogame. Então eu acho que essa união entre o game e a arte também é uma coisa que tem aparecido com cada vez mais frequência, e o Gabriel eu acho que é um dos pioneiros nessa atuação. Ele traz um pouco desse universo do game e de seres híbridos. Então, ele é um garoto afrodescendente, né, que mora em Berlim. Ele foi descoberto pela Serpentines Gallery, pelo Johann Ubrist. Ele, né, esse super curador da Serpentine, se apaixonou pelo trabalho dele, vem trazendo cada vez com mais força. Ainda é um trabalho experimental. Hoje em dia ele ganhou uma representação, que também é um dado importante, porque a gente vê esses artistas ganhando o mercado, porque afinal de contas não dá para viver só de edital, a gente tem que viver de mercado, e como fazer isso, né? A gente vai descobrindo. E aí ele cria esses seres híbridos que vão falando sobre a transformação do humano e da decolonização, né, afrodiaspórica, que é tão importante. Então, eles não têm gênero, eles não têm cor, eles são todos diferentes entre si, então não existe uma raça que domina a outra, todos estão em harmonia e cada um vai desenvolvendo seu pensamento de uma forma. E aí você entra, né, nesses bichos que ele cria e nessas... Eu não coloquei uma foto dos artistas, uma coisa que eu acho bem importante, na verdade, hoje em dia. O Adriano Pedrosa, que foi curador, que é o curador, diretor artístico do MASP, foi da última Bienal de Veneza, ele foi um pouco criticado por isso. Na época, ele começou a postar nas redes sociais várias fotos dele com os artistas. E aí todo mundo, mas que é isso? Está postando essas fotos? Falou assim, o rosto dos artistas hoje importa quem é. Mas não só porque existem minorias, que são maiorias, mas por essa diversidade. Não, mas
Porque é uma visão. Se uma mulher falando de tecnologia, ela tem uma visão. Falando de natureza, ela tem uma visão. Um homem branco também tem a sua visão. Então, assim, o rosto dos artistas importa. E eu acho que é importante hoje, na contemporaneidade, a gente olhar quem faz as obras também. Pena que eu não coloquei. O Gabriel Mação é um ser muito interessante. Já está acabando a minha apresentação. Essa vocês foram. Chama Humus. E eu acho que ela começa com essa frase da Donna Haraway, né? Sejamos humus, não homo. Então, dessa questão que somos de fato humus. A gente vem desse lugar da mistura, né? Da transformação da terra. E acho que a gente se coloca num lugar muito superior da natureza, né? Que a natureza. Eu acho muito interessante que nos Guarani-Ambiá, né? Na língua, não existe a palavra paisagem, porque não existe a diferença entre a paisagem e o humano. Nós somos parte dessa paisagem. E eu acho que um pouco o que a Donna Haraway fala é nesse sentido, dessa conexão com o todo, né? E principalmente com algo que a gente julga tão inferior, né? Que é todo o humus, né? O resto do mundo. E o resto, no fundo, somos nós mesmos, gente, somos nós. Então, aqui eram 54 artistas que a gente reuniu no Espaço das Artes, na USP. Foi bem desafiador, porque eu acho que trabalhar com instituições que não né, faculdades, enfim, é sempre difícil, mas foi muito gratificante ver a pesquisa de cada um desses artistas em vários lugares que tocam a natureza, falando do desmatamento, né? Tinha o Gustavo Caboclo, um artista indígena, que fala muito também desse lugar da territorialidade, que eu acho que é um tema importante de se discutir hoje em dia, né? Os territórios e as fronteiras entre eles, o quanto isso precisa existir ou não. Duas perguntas. Tinha Leandro Lima nessa exposição? Não acredita. Você ficou chateado, Leandro? Essa instalação aqui de quem é? Essa é da Stella Barbieri. E foi muito bonita. Você participou dessa ativação. E tinha uma cadeira de balanço e a pessoa balançava e ficava... A ideia é que ela ficasse um pouco em transe, né? E que as pessoas pegassem esses instrumentos e essas plantas e dançassem em volta, né? E criassem esse fluxo energético invisível, né? Ela é muito legal. Eu acho que a arte interativa... É uma pena que essa palavra está tão desgastada. Eu acho que é tão interessante quando a gente consegue conectar. Não sei. Eu acho que assim, eu venho de uma linhagem de curadores, jornalistas, que é exatamente isso. A gente quer explicar o que o artista faz. E eu acho que, às vezes, assim, para criar essas conexões, assim, é tão importante, e a gente, às vezes, vai para um lugar de uma discussão muito intelectualizada que não conecta, né, com o público. Então, eu acho que ter um pouco dos dois é fundamental. E ela vem de uma área de arte e educação, né? Ela tem essa questão, que eu acho que é super legal. Né? É muito legal. Ela é uma baita arte educadora, sim. E aí, tem essa artista que vocês devem conhecer, que é a Carola Braga, que estava na exposição. Também eu resolvi ressaltar ela, porque eu acho que a tecnologia do trabalho dela é muito interessante. A Carola é uma artista olfativa. Ela acabou de ganhar um prêmio, o único prêmio de arte olfativa do mundo. É um prêmio que acontece em Los Angeles. Ela foi finalista no ano passado, não ganhou, e esse ano ela ganhou. Então, a primeira brasileira latino-americana a ganhar esse prêmio. E a Carola trabalha a memória, né? A memória do cheiro, essa profusão muito etérea do que a partir o que você sente. Acho que depois da pandemia a gente se conectou mais com o olfato, mas eu acho muito legal a gente começar a explorar mais os outros lados da tecnologia, não só o visual. Né? Na exposição vocês trazem uma arte sonora também, que eu acho muito importante a gente ir ampliando esse lugar da sensibilidade. Na obra que ela fez parte da exposição, ela criou uma natureza morta, um pouco fazendo essa referência à clássica, né, à natureza morta, e aí ela cria depois os objetos em gesso com o cheiro invertido das plantas. Das plantas não, das frutas. Então, e aí, né,
esteticamente ela colocou umas coisinhas de ouro muito bonitas, umas jabuticabas, mas acho que a ideia um pouco é você sentir esse cheiro e criar essa confusão mental. Eu e a Carola, a gente se conheceu num projeto do único lugar que trabalhava com botânica, que é o Instituto de Botânica de São Paulo, comandado pelo Anderson, que é um biólogo maravilhoso, e ela estava falando sobre espécies em extinção na época, e eu era curadora, e eu achei muito interessante, porque é super tecnológico. Na verdade, antigamente, como a gente fazia? A gente pegava, quando uma espécie entrava em extinção, a gente arrancava uma planta, né, os naturalistas, sei lá, os estudiosos, os pesquisadores arrancavam essa planta e colocavam dentro de um livro, né? E essa era a única forma da gente manter o registro. E também a Margaret Mee fazendo, né, as pinturas ali localmente, né, uma grande artista. E atualmente, para a gente poder preservar as espécies em extinção, a gente faz uma ressonância do cheiro dessas plantas, para a gente não perder esse ponto específico. Então você coloca uma cúpula grudada na árvore, e sem machucar nenhuma planta, ela faz uma ressonância desse cheiro que você recria em laboratório. Então a Carola, ela fez muita formação em química para ela poder entender as moléculas de cada cheiro e as moléculas desses cheiros que vão sendo colocados dentro desse grande banco do Instituto de Botânica, né, para a gente poder recriar esses cheiros que estão entrando em extinção. O único cheiro que a gente não recria é o cheiro da pele humana. Então, muitas pessoas, né, eu até acompanhei uma compra de uma obra da Carola em que a pessoa tinha perdido a mãe e ela queria recriar o cheiro da mãe. E ela falava, não, esse cheiro é o único que não existe, porque o contato da superfície com a nossa pele, ela cria um cheiro totalmente único, que cada um tem. E essa obra aqui, que ela foi finalista do ano passado desse prêmio de arte olfativa, fala sobre isso. Ela perdeu o pai, ela tentou recriar o cheiro da morte, que é o cheiro da terra, lágrimas e crisântemo. Então, uma mistura desses 3 cheiros em laboratório, ela aplicou nesse lençol que ficava voando ali na Bienal do Mercosul. E foi super emocionante, porque várias pessoas entravam lá e começavam a chorar. Então, como a memória olfativa, ela acessa um lugar muito incrível da nossa história, né? E isso é muito tecnológico, né? Em outro lugar. Aqui foi eu coloquei também porque foi uma exposição, uma Bienal que acontece na Arábia Saudita, chamada Desert X, e ela resolveu criar esse cheiro para perfumar o deserto, que com a Rota da Seda. Então, sobre todas as manufaturas que rolavam na Rota da Seda. E foi com essa obra que ela ganhou o prêmio. Então, uma artista brasileira que faz arte olfativa, se a gente pensar na história da arte olfativa, quem começou? Duchamp, né? Quando ele começa a criar o mictório e ele cria os cheiros de xixi e de tudo, e ele vira. Então, depois, a gente teve alguns artistas que falaram da arte olfativa, mas eu acho que é uma coisa que está entrando com mais força nos dias de hoje. E aí, 2 artistas que falam sobre arte sonora, né? A Vivian Kakuri, muito conhecida, tem ganhado muita fama ao redor do mundo. É uma artista que vem, né, e traça também esses panoramas que ela vai recolhendo das canções. Acho muito interessante o jeito que ela conseguiu materializar isso. Mas uma que eu adoro é a Oksana. Ela já participou de umas 3 exposições que eu fiz e acho a pesquisa dela muito interessante. Ela é da Sibéria, né? E ela, durante a guerra da Rússia, acabou vindo para o Brasil. Quando a gente se conheceu, ela tinha acabado de chegar no Brasil, não falava português, mas ela veio aqui porque ela se apaixonou por uma brasileira. E aí ela começou a tentar entender a língua e os sons do Brasil, que é um lugar muito movimentado de sons, vamos dizer assim. E nessa exposição aqui, foi a mais recente que a gente fez juntas, foi na Casa Seva, uma coletiva de um projeto. Ela queria recriar o som das estrelas. Essa expressão, na verdade, é para falar sobre o barulho das geleiras caindo, né, se desfazendo, se desmaterializando.
E isso é chamado de o som das estrelas, né? Porque é um som muito único, que é muito pouco acessado, que agora tem acontecido muito mais. Então, é uma forma de você falar sobre a questão ambiental em outros lugares. Eu acho que a gente viveu a época, a minha geração de 40 a mais, dos ecochatos. Todo mundo já foi chamado de ecochato um dia que trabalha com natureza. Mas hoje em dia, eu acho que também os ecochatos, nós ecochatos, entendemos que a gente tem que acessar as pessoas por outra forma. Não só pelo lugar da dor, mas o lugar do amor e de outros sentimentos que conectam você à preservação, né? O João Farcas fala aquela frase clássica que a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Então, é a partir disso, da beleza, da vontade de ter esses sons. A Oksana, ela recriou esses sons porque o povo siberiano, ele fala que a única forma de recriar esses sons é coletando sementes de alguns povoados nativos da região. Então, ela recolheu isso, ela recriou, aí ela cria as ondas sonoras a partir de impressões super bonitas, e aí você põe e escuta esse som acontecendo. É lindíssimo, é um som de paz. Totalmente. E ela pôs um sintetizador junto, então é uma coisa muito incrível. Aí vou falar um pouquinho só da 3M, que é esse projeto que eu estou trabalhando atualmente. É a 14ª edição dessa mostra. E tchau! E o tema que a gente escolheu foi Biomorfos, a reinvenção do ser. Então, falando um pouco desse lugar do humano, né? Qual que seria a evolução de nós nos dias de hoje? Eu acho que o que eu acredito, e acho que, na verdade, acredito porque, por causa dos filósofos que a gente falou anteriormente, dessa união, né? Dessa união com a natureza, com a humanidade em outras esferas. O biomorfo nada mais é do que esse ser que combina os restos da tecnologia, dos fios e de tudo isso junto com a natureza e se torna um novo elemento. E esse novo elemento é o que vai dominar hoje em dia o mundo. Então, a 3M esteve aberta para receber um pouco desse tema, que eu achei maravilhoso. É uma mostra que tem na sua história a tecnologia como base. Ela foi muito mais tecnológica no passado, ela em algum momento deixou isso mais brando, mas nas últimas edições ela tem tentado mostrar esse lugar. E entre os artistas, né, a gente vai ter o Luiz Zerbini, a gente vai ter o Ayrson Heráclito, falando da tecnologia em outros lugares e desse lugar do biomorfismo, e a Leandra Espírito Santo, que eu quis colocar aqui a foto, que participou da Bienal do Mercosul também com essa obra, dessa união dos corpos, né, dessa transformação do ser, dessa metamorfose maravilhosa que ela trata, né, fazendo essa disrupção aí do corpo humano. Mas com outro trabalho. Com outro trabalho. É um trabalho bem... Ele flerta com esse trabalho. É um desafio criar trabalhos de tecnologia para a área externa. Eu vi que vocês colocaram ali. É muito difícil. Ainda a gente é muito rudimentar nesse lugar. Mas ela está com esse desafio e ela vai colocar isso em prática. Eu acho que tem que ser artistas muito conectados com a vanguarda, né, com pequenos ajustes que podem ser feitos para a gente conseguir vivenciar isso em espaços públicos, em espaços de convivência. Tem movimento essa obra? Essa obra da Bienal do Mercosul, esse corpo, ele cruzava, acho que uma vez a cada 60 horas. E aí ele virava um corpo. E durante todo o outro tempo ele ia circulando e se desvencilhando e quase se cruzando. Então, dessa tentativa do humano, né, e da máquina se encontrarem, era muito bonito. Aí, quando se cruzava, né, você falava, nossa, é uma imagem muito Leonardo da Vinci ali, da pintura, né, e esses bustos muito clássicos e quase esculpidos, né, parecendo uma escultura grega. Curadoria do Marcelo Dantas, né? Exato. A Carola Braga também. Exato. E também tinha aquela escultura do Leandro, né? Exato. Toda a turma estava lá. Essa última? Não. Anterior. Mas o que eu acho muito legal da Bienal do Mercosul é o Rafa, que fez essa última, né? Eu estive lá e
muita tecnologia, muita tecnologia. E a discussão do transmorfismo, do biomorfismo, desse lugar híbrido da vida, que é tão tratado na teoria da literatura e que agora vem para a arte, está muito em voga. Ainda eu sinto um salto muito grande entre o que é apresentado nessas grandes bienais e o que a gente consegue ver em galerias, né? Eu acho que ainda a gente não está conseguindo fazer essa conexão. A Leandra é representada pela Galeria Luiz Maluf, mas é isso, os trabalhos que saem ainda são trabalhos para um outro lugar. Não, que eu tô vendo, lembra o All Is Full of Love, né, da Bjork, assim, tipo, eu tô vendo o clipe junto com essa obra, muito louco, né? Chris Cunningham, que é muito interessante, não conheci. A pesquisa dela é super boa e ela recria também o cheiro. Ela pegou PFs, né, que a gente costuma comer e ela coloca dentro de resina, então cria esse lugar. Ela fala da tecnologia em lugares bem distópicos do ser humano, é bem bonito. Acho que é isso, gente! Muito obrigada, Lia, pelo convite. Muito bom poder falar de curadoria aqui com outra curadora. Não, a gente precisa trocar mais. A gente precisa trocar. É muito legal, porque trabalhar junto, tentar mostrar. Acho que tem muitos artistas que estão começando a carreira na tecnologia. A gente precisa movimentar esse mercado, incluindo a parte da natureza, né? Então, tudo isso vem junto. Obrigada. Com uma substancialidade, assim, ou um corpo, né? Porque você vê uma coisa aqui, outra ali. No Brasil, né? Sei. Totalmente. Tem muito poucos artistas olfativas no mundo. Pouco conhecidas, inclusive. A mesma Carola, quando ela vem falando, a gente fala... E acho que ainda é muito desafiador isso, a questão do produto, quando a gente vende, né? Ela vende ainda, por exemplo, a gente fez uma exposição que era o ciclo da natureza. Então, começava com o cheiro da terra, aí o cheiro da grama, e aí você vai acessando as memórias, né? A memória da grama, para algumas pessoas, é a infância, né? O momento que você está mais em contato com a terra, né? Tem muita gente que falava, não, mas é o cheiro da minha avó. Então, ele vai transitando por outros lugares, né? E que eu acho umas associações livres muito bonitas. Então, que é bem poético também. Carol, muito legal a tua apresentação, viu? Super bacana a gente vê. Acho que falta espaço para nós curadores também ter mais interlocução, falar, porque realmente o trabalho da curadoria, muitas vezes ele é solitário também, né? E acho bacana a gente trocar mais informações sempre. Tem vários artistas do repertório que você passou que nós desenvolvemos várias coisas muito legais juntos, né? Eu e a Lia, a gente tem o Instituto URB, e nós fizemos instalações incríveis de arte e tecnologia no espaço público há mais de 10 anos atrás, sabe? Enfrentando esses desafios, as intempéries. Na Rua da Quitanda, a gente montou uma instalação de 300 metros quadrados. Gente, com incrível. Câmeras infravermelhas. Foi um trabalho do Zumbê, chamava Conexões. E era uma epifania sonora que conectava as pessoas. Foi, na época, um trabalho pioneiro na América Latina, assim. E você vê que, justamente, o desafio é tanto que poucos trabalhos você vê desse tipo de escala. Hoje, a tecnologia barateou o custo, o acesso é maior, tem mais programadores, tem mais pessoas trabalhando, acesso de alguma forma, né? E eu acho muito importante você estar aqui, primeiro por ouvir uma pessoa jovem curadora, assim, né? Também, enquanto carreira, né? Porque você falou que você é 40 a mais, então a gente está na mesma geração, assim, aqui, né? Sim. E você é um nome quase hegemônico, assim, você está presente em vários eventos e contextos, né? Eu divulgando a programação, falando, a Ana Carol Roston, ela é curadora da Mostra 3M. Eu fui júri da 3M já em 2019, sabe? Não, vocês precisam ser... eu fui no ano passado, vocês precisam fazer a curadoria. Vocês vão ser excelentes curadores dessa mostra. E você colocou, acho importante só falar da Anaísa Franco, que é uma artista que a gente também acompanha há muitos anos. E na Mostra URB, vou pedir para a Lia te mandar um material depois, pra você, não sei o quanto você conhece, né? Mas 2 materiais legais e o catálogo digital da Smart Lights, que a gente fez no Farol Santander. Que a gente remontou a instalação do Leandro, da Bienal do Mercosul, a gente remontou lá no Santander. Mas com relação à obra da Anaísa, trabalhando processos no espaço público
uma instalação dela falando de arquitetura paramétrica, por exemplo, sabe? Então, assim, é uma artista que realmente eu fico muito feliz de ver a escala internacional que ela está construindo a carreira dela, desenvolvendo peças, desenvolvendo né, modelos de montagem. Então, é muito gratificante, porque como curador também, justamente, a gente vê o artista e consegue justamente sentir essa ponta de vanguarda que a criatividade humana chega, né? Assim, esses caras conseguem pensar coisas assim radicais, e cabe a nós amalgamar isso, né? Conseguir criar recortes e criar inteligência sobre aquilo. Porque eu acho que o termo curadoria também, Lia, de alguma forma, se banalizou demais, assim. Eu fico um pouco assustado. Eu tenho 16 anos de carreira na curadoria. E, poxa, foi difícil para mim conseguir me colocar como curador, sabe? Porque eu estava enfrentando o mundo para conseguir tirar o pé da arte. Né? No meu, você falou que você veio na jornalismo, no meu caso, vem da arte, né? Assim, sou da Frente 3 de Fevereiro. E, pô, eu falei, nossa, meus amigos vão me criticar pra caramba na hora que eles ouvirem que falar que eu sou curador. Né? E hoje em dia uma menina de 23 anos, assim, que é a programadora cultural de uma balada, ela fala, faz a curadoria aqui desse personagem, assim, tipo, esse cara tipo, louco, né? Mas assim, eu acho que, ok, mas ao mesmo tempo, não dá pra tirar também que ela tem ali o lugar dela, né? Programação cultural é uma coisa que é diferente, entendeu? Não, sim, tem instâncias, e tem lugares, e tem momentos. É uma coisa você fazer uma curadoria de um projeto que vai durar, sei lá, 3 meses, 2 meses, outra coisa é um dia de evento. Exato. Mas, de qualquer forma, exige uma pesquisa e exige você ter um olhar, que eu acho que você trouxe, né? Quão importante é a gente ter esse cuidado para esses artistas, né? É muito importante esse papel, assim. Artista, isso que você falou de ser essa vanguarda, né? Essa tendência, esse lugar que é onde a gente consegue acessar o que a gente não acessa aqui agora e que lá na frente a gente está vendo. Então é um pouco né? É um pouco de ter uma visão. Tem um lance de futurismo assim envolvido que é muito louco, né? Que eu gosto disso, assim, às vezes as coisas se dão, outras não. Por exemplo, você estava aqui falando do Zumbi, que foi esse né, que a gente fez. Eles não estão mais na ativa, né? Né? Então solo, não como duplo. Cada um no seu momento, mas tudo bem. Mas para outros vieses, não nesse lugar do artista que vai fazer as instalações, né? Estão em outras áreas. Então acontece também. Tem permanência, né? É muito difícil, é muito... Eu acho que a curadoria é sobre repertório, né? Então, eu acho muito legal... teve uma época em que eles queriam baixar um decreto no jornalismo que a pessoa... porque durante muito tempo qualquer pessoa poderia ser jornalista. E aí os jornalistas ficaram, não, nós temos que baixar o decreto. Eu falei, não, né? Eu acho que o jornalismo, quem fala também é quem tem propriedade. Talvez você não escreva da melhor forma acessar o público, mas a curadoria é sobre repertório, né? Você vem da arte, te traz um repertório tão maravilhoso, tão abrangente, para você poder se conectar com os artistas, que talvez eu não alcance, né, em outro lugar. E o que eu acho um desafio para nós que trabalhamos com tecnologia é a gente sair dos mesmos nomes, porque a gente fica preso, assim, trazer outras formas de tecnologia é uma forma da gente estourar essa bolha, que é muito difícil. Por exemplo, o Adriano Amaral é um artista que, eu não sei se vocês viram no Panorama, cara, ele é incrível esse moleque, é um fenômeno, é um cara de arte e tecnologia, mas assim, é muito difícil a gente ir dando voz, porque, né, é uma geração, então acaba que a gente sempre, né, não é à toa que a gente cai toda hora no Leandro, coitado, porque, assim, né, Gisele Beigelman foi curadora 3 vezes da 3M, né, é uma área que requer muito investimento. E aí, claro que existe a tecnologia ancestral, mas é um outro lugar, né? Porque daí também virou tudo tecnologia. Gente do céu, não. Vamos falar de tecnologia como ciência também, que eu acho que é um lugar muito de pesquisa, né? Que é o lugar da arte olfativa ou da sonora também. Eu me perdi um pouco na hora que comecei a falar, mas eu ia amarrar justamente nesse ponto. Que eu vejo você com uma presença constante, uma presença forte, em cima disso que a gente está falando. Que eu vejo assim, poxa, a Zipper, né? Que é uma galeria que de repente fez alguns movimentos, mas ela não se encontra nesse lugar de arte e tecnologia, ou seja, não tem uma galeria especializada nisso. São raras as que apostam em um ou outro nome. Fernando Velasquez circula em uma ou outra, né? Gisele, Lucas, Bambosi, não sei se está com galeria ou não, mas é tão raro. E por isso eu acho que a sua figura é importante nesse lugar, porque você, de alguma forma, você está criando uma legitimidade dessa linguagem dentro do circuito comercial de arte. Ai, obrigada. Fico muito feliz. Nós todos estamos fazendo isso.
Tem uma galeria que talvez vocês conheçam, que é a Rolander Pape, Yudi Rolander Pape. Ela abriu faz 2 meses. E ela, quem abriu ela foi o Matheus Yudi, que era o diretor durante 15 anos da Men's Wood. Ele é um cara muito ligado em arte e tecnologia. E a atual dele tem o Bruce Nauman com os vídeos dele de performance. A especialidade dele é o corpo, é a presença. Essa galeria fica nos Jardins. Ela é incrível. O programa dela, ela trouxe o Adrián Vilas-Rojas com uma geladeira, com os alimentos estragados. Então, assim, ela é muito ligada. Ela representa o Juno B, que é outro, né, fenômeno da arte e tecnologia atual, que estava no panorama de arte. Então, assim, tá vindo. É que demora. E é uma pessoa que... O Matheus é um cara bem jovem, ele trabalhou, né, ele começou nenê na Mendes e agora ele tem 30. Ai, meu Deus. Mas ele tem um investidor muito forte por trás, então ele pode fazer esse arrojo, né? Então, assim, eu acho que essa galeria, eu falaria que, para mim, é a minha galeria preferida hoje em dia. Como é o nome? Rolander Pape. Porque eles fizeram esse nome de advogado, que é tipo Rolander, o Pape e o Yudi. Eu falei, gente, por favor, cria um nome tipo Casa Triângulo. Mas não, eles fizeram tipo Fortes da Iola Gabriel. Mas eu te mando o link, é muito bom. Bom, acho que é isso, né? Muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz de poder falar aqui. Valeu. Obrigado a toda a equipe aí.